Olá, bem-vindos ao Ondas de Conhecimento, o videocast do Pré-Amar. Eu sou Felícia Arbex e neste episódio vamos navegar pela COP30, a conferência global sobre mudanças climáticas que aconteceu no mês de novembro em Belém, no Pará. E os nossos convidados de hoje são simplesmente os embaixadores da COP30 que representaram o Pré-Amar neste evento. Muito bem-vindos. Eu estou aqui na companhia da bióloga Karina Macei e do oceanógrafo Marcos Saboia. Bem-vindos. Obrigada. Obrigado pelo convite. Bem, e essa COP30, essa edição foi importantíssima porque foi a primeira vez que o oceano ganhou destaque, reconhecimento oficial quando se trata de mudanças climáticas, de soluções climáticas. Não é isso, gente? É isso. O oceano, eles são os principais reguladores climáticos do planeta Terra, né? Então, não tinha como ele estar fora na atualidade, fora dessa COP30, né? Vocês que são pesquisadores da área, vocês já sabem, mas acho que muita gente não sabe que boa parte do oxigênio que mantém a vida na Terra é realizada pelos organismos marinhos. Tô mentindo, gente? Não, é verdade. Eles produzem a maior parte do oxigênio tá no planeta Terra, né? Além de oferecer milhares de recursos alimentícios, fontes de combustível. Então, tudo isso veio em pauta agora nessa COP, né? Como é tão importante, muita gente não sabe, né, sobre essas informações, da importância do oceano. E quando eu falei mudanças climáticas, eu consertei assim também para soluções climáticas. Pois é, nós temos uma biodiversidade enorme em diferentes bacias, né, oceanográficas, que nós hoje chamamos oceano em plural. Em singular, muita gente chama em plural, mas é uma recomendação até da Organização das Nações Unidas, né? Então esclarecendo isso para que todos comecem a entender que todos estão num só planeta azul. E essa biodiversidade, junto com este sedimento de fundo, eles são grandes acumuladores também do carbono. Estima-se 2,2 bilhões de acúmulo, porque alguns organismos realizam trocas e mineralizam também, junto com oxigênio e com carbonato, as suas carapaças, as suas conchas. Então isso faz com que a gente não tenha como fechar os olhos para falar de mudança climática e não falar aí do carbono e do oceano. Bem, e na COP30 vocês foram super bem recebidos, ficaram na casa Vozes do Oceano, liderada pela família Schurman, que é uma família de navegadores brasileiros. Essa família lidera quando se fala no debate sobre defesa dos mares, defesa do oceano, e está à frente do projeto Voz dos Oceanos, que é apoiado pela ONU. Vocês então participaram literalmente de toda a agenda ali, tanto da casa, que era o grande polo voltado para o mar, como da conferência. Primeiramente, a família Schurman, pra mim, eu acompanhei desde criança, assim, desde que ela se apresentava no Fantástico Rodando o Mundo. Eles já deram 4 voltas ao mundo. Essa foi a 4ª volta ao mundo deles, né? E tá lá junto com eles é você estar junto nessa defesa que eles têm, nessa voz que eles têm pelo oceano. Então foi uma honra pra gente estar lá, participando de todas as atividades, estando lá debatendo, tendo parte na roda de conversa deles. E a parte mais legal ainda, que não foi pro ar ainda, que foi conhecer o veleiro. Então foi muito gratificante, assim, como a gente como profissionais está lá. E representando o Pré-Amar, né? Pois é, existe também uma história, né, onde o Pré-Amar e toda essa pesquisa com o oceano, com a conservação, converge, que no Pré-Amar, no momento em 2024, onde criou aquela ampliação, né, do projeto para o diagnóstico costeiro e marinho, nós tivemos aqui o capitão Wilfredo Schurman. Então ele faz parte do nosso percurso, como o Marcos falou, muitas pessoas o conhecem, admiram a trajetória da família, e nós aqui a Paraíba tem esse contato com essa afinidade, porque ele foi um precursor também para a conservação de algumas áreas, como da restauração aqui, né, de um Recife costeiro aqui na Paraíba. Então foi um marco para nós estarmos juntos num momento tão significativo, e ainda no Belém, né? Em Belém,
também, né, a gente falando da Amazônia Azul, mas falando ali de um local tão significativo em termos globais, né? Vocês participaram de painéis também, apresentaram painéis, inclusive com essa temática. Corais na linha de frente da crise climática. Também teve lançamento de livro de ações de sustentabilidade da Rede Federal e seus parceiros, em que também apresentaram o trabalho do Preamar. Fala um pouquinho pra gente dessa atuação de vocês na COP. Então, a gente teve nessa apresentação desse capítulo do livro, onde o Preamar fez parte, né, que a gente pôde participar ao mundo, né, qual é o papel do Preamar aí nessas atualizações aí que vêm sido feitas aí, principalmente aqui no nosso estado. E foi gratificante, mais uma vez gratificante, né, porque você tá lá no meio de tanta gente importante, muita gente pescadora, você acaba se tornando um deles, assim, e fazendo parte disso tudo. Foram debatidos diversos temas que convergem com o Preamar, porque o Preamar ele é multidisciplinar, né? Nós estamos falando desde o incremento da pesca, com a restauração, com o diagnóstico, com políticas públicas, com cultura oceânica, com regeneração, né, dos ambientes, então, e com a economia azul, com o turismo. Então, nós tivemos em vários painéis, né? Nós temos no Brasil agora o planejamento espacial marinho, que também é um marco. Então, tudo está convergindo nessa mesma corrente para a gente poder falar da Amazônia Azul, mas com propriedade, com embasamento da ciência. Da COP30 foi elaborado o Pacote Azul, que propõe medidas a serem realizadas até 2030, se eu não me engano, acredito, né? Isso. Voltadas, em que inclui o oceano nessa agenda mundial, quando a gente fala de mudanças climáticas, soluções climáticas e entre aqui vários tópicos que estão dentro desse pacote azul, está também essa questão da restauração da biodiversidade, do tratamento em relação aos corais, até porque a gente passou por uma situação de branqueamento de corais, né? Explica pra gente um pouquinho como isso funciona, que é algo mundial e que também aconteceu aqui no estado da Paraíba. Sim, nós tínhamos já eventos anteriores de branqueamento. O que é o branqueamento? O coral, né, tem aqui, né, também alguns exemplares, mas o coral, ele é um animal que vive em simbiose com uma microalga com a zooxantela. Então, se aquele ambiente ele não está favorável, seja por poluição ou pela uma anomalia térmica, um aumento da temperatura, essa zooxantela solta-se, deixa, né, se larga, se desprende do coral e o coral fica transparente, translúcido e começa a ter carência daí de fazer as suas funções, porque ele só sobrevive através dessa microalga que faz as fotossíntese, alimenta e ele se desenvolve. Então, nós tivemos alguns eventos de pico de temperatura e o que ocorreram desde 2020 foram que nós tivemos eventos frequentes e de 1 a 2 graus. Em 2020 foi no Nordeste do Brasil e de 2024, de janeiro a abril de 2024, foi um pico onde 153 países foram afetados. Então, os corais hoje, eles estão como bioindicadores, porque a temperatura aumentou e alguns deles, por ser tão intenso esse branqueamento, esse fenômeno da temperatura, não voltaram a se restaurar, né? Se restabelecer e morreram. Então, nós chamamos isso que é um blackout, que tivemos essa consequência em termos mundial. Então, isso é muito triste da gente estar vendo, a gente que trabalha com isso, mas porque a gente sabe o valor e o quanto representa esses ambientes, né? Eles são fontes de renda, eles servem de fármacos, como, né, Felícia falou, quase ninguém sabe, porque talvez está embaixo d'água, então também não consegue ter essa associação, mas nós temos muitos recursos que são provenientes do mar, além do oxigênio, né? A área da Praia do Bessa, por exemplo, ela é uma área que tem bastante corais, inclusive corais assim que só tem aqui, né? Isso, são endêmicos, né? Os corais, assim, para você ter uma noção, para eles serem bioindicadores, eles estão lá
instalados há milhões de anos, milhares de anos. Então, se alguma coisa acontece, eles vão ser os primeiros organismos a responderem por isso. Então, o branqueamento deles é um sinal que algo de errado está acontecendo e algo de muito errado. Então, a gente estamos aí nessa empreitada aí para tentar fazer com que eles se regenerem, né? E a gente faça o nosso trabalho como pesquisador. Lá no evento, vocês também tiveram a possibilidade do networking, de conhecer também todos os outros trabalhos que estão sendo desenvolvidos, apresentados lá, voltados para o oceano. Conta um pouquinho do que brilhou os olhos ou do que vocês falaram. Nossa, que legal, a gente também pode pegar para utilizar aqui, quem sabe? Então, uma das coisas importantes que eu acho que foi um marco é a participação das comunidades tradicionais. E também das mulheres, né? Isso fez com que a gente tenha já essa essência de cuidar do ambiente. Então, o protagonismo feminino, mas também das comunidades, seja pescadores, os povos indígenas. Então, foi muito representativo estar com todos eles participando ativamente e mostrando soluções baseadas na natureza, o quanto que a gente pode fazer, aprender com este saber. E isso é muito válido, porque a gente está num país que é continental. Então, essa oportunidade que nos foi dada, ver o turismo regenerativo de várias formas, o quanto que você valoriza as comunidades, também ofertando produtos. Isso é muito importante, até aqui mesmo para Paraíba. Então, eu achei que esse network foi muito válido e promissor para a gente poder trabalhar em rede, que isso é uma outra coisa importante que a COP também mostrou. Nós precisamos ter dados unificados, estarmos conectados em termos de rede global, para a gente poder conseguir entender esses parâmetros. E a fase também de transição energética que a gente pôde ver lá, né, que foi uma pauta já dessa agenda climática, né? Que está no pacote azul. Tá no pacote azul, que acho que o mundo não tem que trazer nem para cá, acho que o mundo inteiro tem que aderir, porque é o esgotamento dos recursos renováveis, né? Então a gente vai ter que ter aí uma outra demanda aí para fazer essa transição energética com eficiência. E com financiamento, né? Porque a gente estava falando hidrogênio verde, né? Até que ponto também os créditos de carbono, o crédito da biodiversidade estão dentro, né, da nossa política nacional. Isso foi muito discutido, porque a pesquisa precisa também, é custeada e pode ser também um fator de inovação através desse tipo de recurso. Uma das medidas, né, apresentadas aqui no pacote azul está a meta de reduzir significativamente as emissões de carbono, também acelerar o desenvolvimento de energia renovável oceânica, que é o que vocês estão explicando para a gente. É uma urgência em ter esse olhar e montar planos efetivos, né, que é também o que a gente tem que ficar cobrando agora, né, porque esse é como se fosse um guia, o pacote azul, né? E o Brasil, eu acho que está saindo como pioneiro, né? Nós estivemos lá, a gente sabe que houve muita gente falando, muita repercussão de alguns fatos ali, mas a gente percebeu também o quanto que a máquina ali funciona e que o Brasil está tentando estar como pioneiro. Nós estamos como protagonistas do currículo azul, então a partir do ano que vem, nossas escolas, além de já terem no livro o mapa da Amazônia Azul, se a gente não entende não aprende sobre o oceano, o que é que nós temos da biodiversidade marinha, é muito difícil você crescer informado, né? O conhecimento, ele é crucial nesse processo do entendimento. E um outro ponto também foi a questão agora, no dia 5, pós-COP, que ainda, eu falo que nós estamos ainda vivendo, né? Ainda estão na agenda, né? Seguindo a agenda. Pós-COP, saiu o decreto, então, o Brasil assumindo esta redução. Isso é muito importante, enquanto política nacional interna também. E por mais que seja
uma aderência, né, a isso ou não, o Brasil se tornou primordial, ainda por sediar isso e também por liderar também esse pacote, né? Quando a gente fala de energia renovável oceânica, para o pessoal ter uma ideia, assim, na prática a gente está falando sobre... Bom, energia renovável é aquela que se renova, né? Então, só para deixar claro. Então, quando você usa, pelo menos, transportes marítimos, que ele usa um combustível fóssil, ele tá usando uma fonte de combustível que é esgotável, né? Então, quando você usa o hidrogênio verde, você usa uma fonte renovável. Então, que ele tem uma economia verde, que ele se torna hidrogênio verde, então que ele não vai ter o lançamento dos efeitos para a camada de ozônio, né? Que é onde vai ser o lançamento de carbono. Nós temos algumas outras alternativas também, aproveitando a força, né, dos ventos, a força das ondas. E lógico, isso tem que ser feito, tem que ter um olhar atento, porque nós temos animais migratórios, nós temos algumas espécies que podem estar na rota. Então, como eu falei anteriormente, o planejamento espacial marinho, entender, né, onde essas espécies passam, em que local que se pode ter alguma matriz energética implementada dentro do oceano, como maremotriz, que pode utilizar a força das ondas, mas até que ponto provocam ruídos ou algum outro impacto nessas espécies. Então, é uma pauta nova, é uma pauta que tem que ser entendida, mas não pode ser esquecida. E esse trabalho do Preamar de monitoramento costeiro, né, de mapeamento, ele pega toda essa parte, vamos dizer assim, né? Desde estudo das ondas, do território, porque é importante saber tanto como funciona e também como reage às mudanças. E o que nós temos, né? Isso é importante, porque hoje você falar ou escutar um senhor dizendo, eu comecei a pescar aqui, tinha tanto de espécie, eu pegava tantos peixes, agora não tem mais. Esse saber é importantíssimo, né? Algumas espécies, elas têm um período próprio de reprodução. E será que ela está sendo afetada? Então, o que dá para ser feito? Proteger aquele espaço para que permita que ela se reproduza? Nós estamos também com alguns impactos importantes. A gente tem aqui espécies invasoras na Paraíba, né? O peixe-leão, alguns outros estados, na Bahia, um colega, né, que também faz trabalho com restauração de corais, está com outros corais invasores. Que então, é uma atenção que tem que ter, porque já tira a harmonia ali do... Justamente, um ambiente, desequilíbrio, né? Então, nós estamos num planeta mutante, produzindo uma ciência emergencial, mas que a gente consegue agora, enquanto até mesmo pré-amar, e trabalhar em rede, que se faça um mapeamento, um diagnóstico e consiga entender essas camadas. Para chegar num turismo sustentável, responsável, tem que entender também todos esses fatores aí de baixo. Marco, o seu trabalho também fica muito literalmente no mar, né? Eu atualmente no Preamar estou nas operações de embarque, né, nos cruzeiros oceanográficos, então eu estou quase todos os dias no mar, percorrendo a costa da Paraíba inteira aí para trazer um estudo aí bem técnico e bem proveitoso aí para a nossa costa. E o que você já pode adiantar assim para a gente um pouquinho desse período de experiência, estudando, fazendo pesquisas daqui da nossa costa em relação ao que foi abordado na COP30? O que a gente pode trazer em pauta assim para cá é que está sendo feito. Está sendo muito bem feito. A gente está com os melhores equipamentos aí dentro do Preamar, tanto de captação de correntes, quanto com investigadores de fundo, equipamentos que fazem coletas de fundo marinho, coletas de sedimento. Então, o que a gente não sabe ainda é o que
o que vai sair o produto disso, a gente sabe que vai sair um produto muito bom. Então a gente está indo num processo muito árduo, assim, mas muito gostoso por estar no mar todos os dias, né? Porque afinal eu nasci para isso. Mas vai vir muito estudo com embasamento teórico científico aí muito forte aí pra gente adquirir aí pra nossa vida. Vocês também fizeram muitos conteúdos para redes sociais do Preamar, pro Instagram, como embaixadores, né? Foi muito legal, mostraram pra gente o dia a dia ali mesmo, né? Porque é correria também para seguir a agenda. Aqui é uma dupla, né? E tem, na verdade, eu preciso falar. Tem uma equipe por trás, é importante ressaltar isso, né? Que é uma equipe da mídia que eu considero a pré-copy. Antes de nós irmos, isso é fundamental, tornar acessível e gostoso, porque foi fluido, mas ninguém sabe o bastidor, então foi ótimo, Felícia, você tocar nisso. Eu digo, Rebeca, tem, né, Diego, nós fizemos todo um cuidado, Irani, tanto não só da divulgação em termos da ciência do que a gente estava indo, mas para chegar na sociedade como um todo, dessa participação e da importância do Preamar estar lá presente. Então, a gente brinca, aí Marcos, eu saí, bota o microfone, vamos ir. Acabamos também, eu acho, pegando uma parte que essa competência que foi nos ensinada, atribuída, mas a gente conseguiu fazer de forma divertida. Com certeza. Teve vários momentos que eu queria, não, vamos lá, faz de novo, vamos lá. Ah, é assim mesmo. E a gente vê que depois do pessoal da comunicação pegar esse produto e ir pra cima com eles, a gente fica muito lisonjeado, assim, porque ficou um produto muito legal e a gente nem imaginava o quão legal ia ficar. E mostrar para todo mundo o que a gente viu lá é mais legal ainda, porque a gente faz compartilhar, né? Conhecimento compartilhado é muito mais legal. E compartilhar informação sobre o oceano, sobre a importância que ele tem na vida do nosso planeta, na vida da Terra. Eu acho que foi um marco, nós temos ainda muitas trilhas a percorrer, mas nos conforta saber que a gente está no caminho certo, na corrente certa. Nós tivemos também um encontro com algumas pessoas aqui da Paraíba e também com o professor Eduardo Paes, que ele é como um consultor oceanógrafo lá também. Então, é legal porque você vê que o Preamar ele está além, né, daqui, mas não só por a gente ter ido, mas está conectado agora com outros locais e outros espaços. Então, foi muito gostoso ver pesquisadores que já sabem do Preamar, trabalham alguns com o Preamar, mas que estão também divulgando essa ciência que é uma referência. O formato e o escopo que o Preamar está com o Ministério Público, com os órgãos ambientais, órgãos licenciadores, órgãos que são atuantes mesmo, como a Capitania Marinha do Brasil, né, e outras secretarias, fazem com que também essa robustez que ele se tornou seja um exemplo, uma vitrine para que outros estados vizinhos vieram nos questionar perguntando, olha, é possível a gente marcar um horário para a gente poder entender? Isso é muito legal porque de fato, não foi pelo prêmio que o Preamar recebeu, né, no ano passado. Prêmio mas República, né? Isso, exatamente por essas atividades voltadas para a sociedade, né, preventivo. Né? Então, não como ter que ir lá resolver um problema, mas aqui está se caminhando de forma preventiva. Ai, gente, que legal conversar com vocês, entender um pouquinho como foi lá, como tem sido realizado esse trabalho e como o trabalho do Preamar está de acordo, andando junto com as pautas, quando a gente fala em soluções climáticas, em preservação do oceano. E eu queria aproveitar a presença de vocês e pedir um conselho pra gente que não é pesquisador, que está assistindo o videocast, como a gente pode contribuir também com esse trabalho de preservação do oceano. Eu acho que a primeira coisa que qualquer ser humano pode contribuir é o pensamento. É o pensamento que o oceano é a nossa casa. E como que a gente cuida da nossa casa? Então é como a gente deve cuidar dos oceanos. Com muita atenção, com muito carinho, com muito amor. E é isso que a gente deve levar, assim. Porque
Sem eles a gente não tem nada, como você disse, eles são responsáveis pelo nosso oxigênio. Então se a gente não cuidar deles, a gente não vai ter mais do que sobreviver. Então cuidem, que dá certo. Eu também acho, a educação ambiental é uma ferramenta poderosa, né? Mas nós temos hoje filmes, a gente teve, né, na Casa Voz do Oceano. Nossa, nós temos visto não só alguns documentários de fora, mas daqui do Brasil, né? Um pinguim que foi o filho, o David Schurman, que apresentou, e é uma essa história é maravilhosa, real, né? Então trata de mudanças climáticas. Então, o mínimo que eu falo assim, que as crianças hoje sabem que é o Nemo, mas os adultos também. Porque os filmes, os documentários, eles estão também tratando com um embasamento científico, e isso é muito legal. Então, né, estar nesses locais e aonde você para um momentinho, tá com alguém e se conecta da experiência que teve ou de um animal, eu acho que isso ajuda também a propagar a cultura oceânica. Que a cultura oceânica é isso, é mostrar a relação que a gente tem com o oceano. É isso mesmo. Eu agradeço demais a presença de vocês, gente. Já. Poderíamos navegar aqui por vários assuntos. Mas agradeço demais pela presença. Ficamos com mais um episódio do Ondas de Conhecimento, o videocast do Pré-Amar. Aqui a gente fala sobre todos os assuntos voltados à biodiversidade marinha, à preservação dos mares e, claro, a proteção do oceano e da costa paraibana. Até a próxima. Acompanha a gente na rede social, tá? No Instagram do Pré-Amar, aqui no YouTube e também na Extremo Oriental. Até a próxima.